pessoal, meu nome é Enoque, professor de Física do Fractal, e estamos no Fractal Revisa para estudarmos sobre hidrostática, que é a parte da física que estuda os líquidos ou os fluidos em equilíbrio. Nessa aula, nós vamos discutir sobre densidade, massa específica e pressão. E depois, vamos resolver o exercício 2 da sua lista obrigatória. Tá ok? Vamos para o conceito de densidade. A densidade, pessoal, é uma grandeza física escalar que mede a razão da massa do corpo pelo seu volume. O que é razão? Razão, pessoal, é uma divisão. Então, a densidade vai medir a divisão da massa pelo volume. Aqui nós temos a equação, a fórmula que representa essa definição, onde o D é a densidade, o M é a massa e o V é o volume. Então, a densidade é massa sobre volume. Olha, nós temos aqui um copo com água, por exemplo. Se eu pegar aqui um círculo, um pequeno círculo, te der uma visão ampliada, te der um zoom, um aumento de visão, você vai enxergar as moléculas do líquidos próximo aqui ao copo. A densidade mede a quantidade de moléculas por volume. Quanto mais matéria por volume, mais denso é o corpo, ou é o fluido. Nesse caso é a água. Nós sabemos que a densidade da água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? E no sistema internacional é 1000 ou 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade é a quantidade de massa pelo volume. E essa densidade, ela é inversamente proporcional ao volume. A densidade, ela diminui quando o volume aumenta. Se eu aumentar o volume, vai diminuir a densidade. Por quê? Ao aumentar o volume, eu vou ter um espaço maior para as moléculas ocuparem. Então, vai ficar menos denso, vai ficar mais espaço para a mesma quantidade de moléculas. Por isso que essa densidade diminui. E o contrário, se eu diminuir o volume, a densidade aumenta. Olha aqui no quadro. Se eu dobrar o volume, a densidade reduz a metade. Se eu triplicar o volume, a densidade reduz a terça parte. Também, se eu reduzir o volume à metade, a densidade dobra. E se eu reduzir o volume à terça parte, a densidade triplica. Então, a relação é inversamente proporcional. Pessoal, quanto às unidades de medidas, olha, nós temos aqui a medida de densidade. No sistema internacional é quilograma por metro cúbico, porque a massa é dada em quilogramas e o volume é dado em metro cúbico. Então, essa densidade é quilogramas por metro cúbico. Agora, acontece muitas das vezes nos exercícios aparecer a unidade de grama por centímetro cúbico. Como que eu transformo para quilogramas por metro cúbico? Eu vou usar a relação 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Se eu quero passar de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metro cúbico, eu vou multiplicar por 10 a terceira. O contrário de quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, eu vou dividir por 10 a terceira ou multiplicar por 10 elevado a menos 3, pois toda potência negativa é uma divisão. Nós vamos agora para a massa específica. Vamos à definição. Massa específica é uma grandeza física escalar que mede a razão, que é uma divisão, da massa pelo volume realmente ocupado. Qual é a diferença da densidade? Ora, a densidade, nós olhamos o volume total. A massa específica, eu vou olhar
o volume realmente ocupado por essa massa. Olha, se eu tenho uma esfera e essa esfera é oca, então eu vou ter aqui um volume total e eu vou ter uma parte oca que eu vou tirar para calcular a massa específica. Então essa parte oca não tem matéria, não tem massa, portanto eu tiro do meu cálculo. Então a massa específica, ela vai ser calculada por essa expressão matemática, onde essa letra aqui é o Mi, do alfabeto grego, é a massa específica. O M é a massa e o volume ocupado. Que o volume ocupado vai ser o volume total da esfera menos o volume da parte oca. Olha lá, ó. Atenção, o volume ocupado é o volume total menos o volume da parte oca, que não está ocupando, a massa não está ocupando. Olha, nós temos o exemplo de massa específica e densidade, quando nós participamos daquela brincadeira de entrar numa esfera, numa bola oca, que fica por cima da piscina. A gente entra dentro dessa esfera, dessa bola oca e não afunda, ali o cálculo vai ser de massa específica, vai ser em relação à minha massa pelo meu volume corporal. E a densidade é a minha massa pelo volume da esfera. Então, a densidade, eu vou olhar o volume da esfera, da bola. E a massa específica, eu vou olhar o volume que eu tenho corporal. Sempre a massa específica, ela vai ser maior ou igual à densidade. Só vai ser igual à densidade quando os corpos forem homogêneos, ou seja, quando toda a massa estiver distribuída no seu volume. Tá certo, pessoal? Então, a massa específica maior do que a densidade e vai ser igual quando a massa estiver distribuída em todo o seu volume. Caso contrário, sempre a massa específica vai ser maior. Tá certo? Nós vamos agora estudar o conceito de pressão. Pressão é outro conceito importante dentro da hidrostática. Nós já estudamos a densidade e a massa específica. A pressão, pessoal, é uma grandeza física escalar que mede a razão. Olha, razão nós já falamos que é uma divisão da força aplicada perpendicular a uma área. Então, essa força tem que ser perpendicular à área. Perpendicular é fazer 90 graus em relação à área, a uma superfície. Olha aqui na figura, olha. Eu tenho aqui uma força, é nesse momento da força que transfere energia. Aqui nesse momento há uma transferência de energia. Transferência de energia. E essa energia vai ser transferida através da força para essa área. É como se a energia, essa força, espalhasse ao longo desta área. Viesse várias forcinhas pequenas, assim, ó, sendo espalhada ao longo dessa superfície. Então, eu vou ter aqui várias forcinhas sendo aplicadas ao longo de toda essa área, ó. Então, o momento da transferência da energia, perpendicular a essa área, espalha toda a força, toda a energia nessa superfície. Aí a pressão é a força dividido por essa área. Tá certo, pessoal? Tem que ser uma força perpendicular. Se não for perpendicular, se ela fazer um ângulo θ com a vertical, eu tenho que achar a componente perpendicular à área. Eu vou ter que projetar essa força. A projeção dessa força vai ser força cosseno θ. Vai ser o valor da força vezes o cosseno desse ângulo aqui. Tá? Aí a pressão vai ser força vezes cosseno θ sobre a área. Então, sempre a força tem que ser perpendicular à área. Olha, esse P é a pressão. No sistema internacional, a pressão é Newton por metro ao quadrado. O F é a força dado em newtons. E o A é a área dada em metro quadrado. Para uma força constante, nós vamos ter que a pressão é inversamente proporcional à área.
para uma força constante, nós vamos ter que a pressão é inversamente proporcional à área. O que quer dizer isso? Olha, quando eu aumento a área, o que acontece com a pressão? Diminui. Então, a pressão é inversamente proporcional à área. A pressão varia o inverso da proporção da área. Ou seja, quando eu dobro a área, o que acontece com a pressão? Reduz a metade. Se eu triplico a área, a pressão reduz a terça parte. Mas se eu reduzir a área a quinta parte, a pressão fica aumentada 5 vezes. Um é o inverso do outro. Bem, olha, a gente verifica isso, por exemplo, quando nós vamos andar sobre a neve, nós usamos um tênis parecido com o formato de uma raquete de tênis, para aumentar a área e não afundar. Do mesmo jeito, quando eu vou amolar uma faca, eu vou reduzir a área para aumentar a pressão. Geralmente, nos alicerces de casas, faz-se uma área maior para suportar o peso dos muros, das paredes, das cargas que o edifício, a construção vai ter que aguentar. Então, a pressão é um conceito muito importante que nós vamos utilizar dentro da hidrostática. Pessoal, vamos agora para o exercício 2 de sua lista obrigatória, tá? Eu vou ler o enunciado e vou anotar os dados. Acompanhe. Um sólido totalmente maciço é composto pela união de 2 cilindros circulares retos, de mesmo diâmetro. As densidades do cilindro menor e do cilindro maior valem, respectivamente, 8.900 kg por metro cúbico e 2.700 kg por metros cúbicos. Considerando-se π igual a 3, qual a massa desse sólido em toneladas? Então, pessoal, nós temos os dados do exercício. A densidade do cilindro menor, 8.900 kg por metro cúbico. A densidade do cilindro maior, 2.700 kg por metros cúbicos. Vamos adotar π3. E ele pede qual é a massa do cilindro todo, total. Tá? Ele quer em tonelada. No final, a unidade tem que estar em tonelada. Tá certo? Ele me deu que o diâmetro menor é igual ao diâmetro do cilindro maior, que vale 4 metros. Olha aqui na figura, ó. O diâmetro é 4 metros, tanto do menor como do maior. Portanto, o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu pegar o 4 e dividir por 2, eu vou ter o raio. O raio do cilindro menor é igual ao raio do cilindro maior. Tudo bem? Olha, o raio dos 2 cilindros são iguais e vale 2 metros, tá? A altura do cilindro menor está lá na figura. A altura vale 2. A altura do cilindro maior está lá na figura. Vale 3. Nós vamos calcular primeiro o volume de cada cilindro. O volume do cilindro é πr² vezes a altura, ou seja, a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro menor vai ser πr² vezes h. Olha, o nosso π vale 3, o raio vale 2 e a altura do menor vale 2. Fazendo a operação matemática, nós vamos ter que o volume menor vale 24 metros cúbicos. Então, esse volume do cilindro menor é 24 metros cúbicos. Nós calculamos, então, o volume dessa parte. Agora, o volume do cilindro maior é a área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes h. Olha, o nosso π vale 3, o nosso raio vale 2 e a altura do cilindro maior é 3. Então, a diferença do cilindro menor para o cilindro maior é a altura. A altura aqui do maior é 3. Fazendo essa operação, nós vamos achar um volume do cilindro maior dessa parte de 36 metros cúbicos. Então, nós temos aqui o volume
do cilindro maior, 36 metros cúbicos. De posse desses volumes, nós vamos aplicar a equação da densidade, a qual nós estudamos logo mais. A densidade é a massa sobre volume. Olha, se eu isolar aqui a massa, vou passar o volume para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter, então, que a massa vai ser densidade vezes o volume, ó. Isolando aqui a massa, eu vou ter, então, a massa vai ser densidade vezes o volume. A massa do cilindro menor vai ser a densidade do cilindro menor vezes o volume do cilindro menor. Substituindo os valores, a densidade 8.900, o volume 24. E fazendo essa operação, nós vamos achar então esse resultado, que é 213.600 quilogramas. Tá? Esse aqui é a massa do cilindro menor. Nós vamos fazer a mesma equação para calcular a massa do cilindro maior. Olha, a massa do cilindro maior vai ser a densidade vezes o volume do cilindro maior. E agora eu vou substituir os valores. A densidade do volume do cilindro maior é 2.700 e o volume é 36. Fazendo a operação de 2.700 vezes 36, eu vou achar então o resultado de 97.200 quilogramas. Então agora eu vou somar as duas massas, a massa do cilindro menor com a massa do cilindro maior. Aí eu vou ter a massa total. Então essa massa total vai ser a massa do cilindro menor mais a massa do cilindro maior. Tá? Então a massa total vai ser 213.600 mais 97.200. Efetuando essa operação, nós vamos achar 310.800 quilogramas. Só que o nosso exercício pediu em toneladas. Aí nós vamos passar esse resultado de 310.800 quilogramas para a tonelada. Lembrando que 1.000 quilogramas equivale a 1 tonelada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 1.000. Ao dividir esse resultado por 1.000, eu vou ter o resultado, então, em toneladas. Então, eu vou pegar de quilogramas, vou passar para toneladas. Basta dividir por 1.000. Então, o resultado fica 310,8 toneladas. Tá certo, pessoal?